São Paulo triunfa sobre o Vitória com bom futebol, enquanto o extracampo continua a preocupar antes do jogo decisivo pela Copa Libertadores. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, que é muito importante para que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho aqui. Na noite de sábado, o São Paulo venceu o Vitória pelo fechamento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Conseguiu, não sei se aquela, eu ia falar, conseguiu se recuperar da derrota para o Atlético Paranaense. Não sei se a gente pode falar dessa forma, porque é uma derrota que deixa marcas, como a gente vai até discutir nesse vídeo. Mas o São Paulo demonstra que com a partida de sábado que não saiu dos trilhos, pelo menos a parte dentro do campo, não saiu dos trilhos. Foi uma boa partida do São Paulo. Vá lá que o time do Vitória não é grande coisa. Acho que a dificuldade na tabela se reflete aquilo que se vê em campo. Não é um time tecnicamente muito vistoso, apesar de que o trabalho do Carille, que assumiu aí após a partida parada para a Copa do Mundo, vem demonstrando alguma evolução, pelo menos o Vitória parou de perder tanto, vinha a cinco jogos sem perder, 4 empates, é verdade, mas 5 jogos sem perder. É importante também salientar isso. Os adversários não vinham encontrando tantas facilidades assim contra o Vitória. Inclusive o próprio Palmeiras teve que arrancar um empate suado contra eles lá no Barradão. Agora, não é um time muito forte. Eu acho que o São Paulo se impôs como se esperaria que se impusesse diante de um time mais frágil. Controlou as ações do jogo, conseguiu, depois de algumas partidas, fazer aquele futebol, ou jogar aquele futebol que vinha, se não encantando, mas dando alguma satisfação à sua torcida. Aquele futebol com associações, com tabelas. Inclusive o primeiro gol, o gol do Bobadilla, saiu numa jogada muito bem construída, do meio para o lado direito, até um cruzamento rasteiro para trás do Rodriguinho, e para finalização de dentro da área do Bobadilla. Então o São Paulo voltou a praticar esse futebol. Então, claro, e aí existe um elemento também a se pensar, que é bastante, acho que relevante. O São Paulo, e já conversamos sobre isso aqui, tanto nos nossos vídeos quanto nas lives, que a melhor maneira talvez de dificultar um time que joga no 3-5-2 é fazer um espelhamento desse esquema, E o Fluminense fez isso, principalmente no primeiro tempo, trouxe algumas dificuldades ao São Paulo. O Atlético Paranaense fez isso, trouxe algumas dificuldades ao São Paulo também. Então, o Internacional também, a mesma coisa. O São Paulo dependeu da bola aérea para conseguir vencer, e foi até um ponto de destaque que nós levantamos, assim, como o São Paulo vinha encontrando soluções para quando esse jogo associativo não funcionasse. Então, bola aérea, chute de fora da área. Mas ontem o Fábio Carille resolveu manter um esquema com linha de 4, um 4-2-3-1. E eu acho que
facilitou um pouco, talvez, para que o São Paulo voltasse a praticar aquele futebol. Parece que esse time do São Paulo se encaixa bem com adversários que jogam com essa disposição em campo. Então vimos novamente tabelas, jogadores próximos uns dos outros conseguindo infiltrar, né? Gostei bastante da partida dos laterais, do Enzo e do Mike, que conseguiram dar profundidade ao time. Inclusive, né, vale destacar o Mike. Eu acho que a torcida vinha cobrando bastante que fosse mais utilizado, e me parece ainda é um jogador um pouco cru, né? Cometeu até alguns erros bobos assim, de técnicos durante a partida, mas é um jogador que, tal como demonstrou nas categorias de base, principalmente na Copa São Paulo, né, que foi aquele momento em que a maioria dos torcedores pôde ver o seu futebol, eu acho que ele demonstra que pode sim suprir uma necessidade, essa necessidade de um lateral direito. Claro, seria bom ter um reforço nessa posição, seria, mas até discutiremos um pouco as questões extracampo e financeiras do São Paulo nesse vídeo, mas sabendo da situação, acho importante o Mike ter mais minutos, como vem tendo agora, nas últimas partidas, e demonstrando que ele pode suprir essa necessidade. E outro menino da base também que vem e esse sim vem me impressionando muito positivamente, é o Rodriguinho. Como o futebol do Rodriguinho cresceu nessas partidas com o Crespo. Um jogador que, né, criativo, que consegue bons passes, que consegue se associar bem com os companheiros de meio campo e com o ataque. Assim, se apresenta muito para o jogo. O Rodriguinho eu confesso que é um jogador em que eu não depositava muita expectativa a mais, achava que não que já tinha dado o que tinha que dar no São Paulo, e evidentemente foi um erro de julgamento da minha parte, porque vem se mostrando um atleta muito interessante e que vai ajudar muito durante a temporada. Vamos torcer aí, eu acho ele um pouco frágil fisicamente, então vamos torcer para que não tenha nenhuma contusão, que se mantenha saudável, porque principalmente para quando o Oscar voltar, se o Oscar voltar bem também, né, tem toda essa questão, mas eu acho que pode ser um suplente valioso, né, para essa posição de meio campista avançado. Então é uma boa, né, já não é exatamente uma novidade, o Rodriguinho vem jogando bem, mas é algo que traz uma boa expectativa para o decorrer da temporada, né, para o torcedor do São Paulo. Eu acho que tem outros pontos também, outras boas notícias em relação a esse jogo. Foi mais uma partida excelente do Ferrarese, né? Pensar que o Ferrarese já foi o quinto zagueiro desse elenco, né? É uma loucura. Ele é um jogador muito interessante, né? Com muito vigor, né? Participa muita intensidade durante o jogo. Ele participa muito bem defensivamente, que é o que se espera, né, de um zagueiro, mas também fazendo a construção de jogo pelo lado direito. Inclusive deu a assistência, foi um chute barra assistência para o gol do Sabino. Então o Ferrarese realmente tem feito partidas muito boas, traz uma boa expectativa, né, nossa zaga acho que a zaga do São Paulo é muito boa, apesar de que o desfalque do Arboleda eu acho que será um pouco sentido, Sabino, e aí a gente vai conversar um pouco também, projetando o duelo contra
Atlético Nacional na terça-feira, o desfalque do Arboleda será sentido, mas enfim, acho que essa zaga, né, esse esquema com 3 zagueiros do São Paulo, e os zagueiros, mesmo Sabino, tem algumas dificuldades, na minha opinião, eu acho que formam um trio interessante, competitivo, né, para qualquer partida. Eu acho que talvez, para além da vitória e da recuperação do bom futebol, eu acho que a melhor notícia dessa partida é o retorno do Lucas. Ainda muito fora de ritmo. A torcida vai precisar ter paciência, né? Ele não vai conseguir jogar muitos minutos, segundo o próprio, né? Depois da entrevista, depois do jogo, ele não vai começar jogando. Eu imagino que o Lucas aí tem aí pernas para 30 minutos de partida, então eu imagino ele entrando, a depender de como o jogo transcorrer, lá depois dos 15 minutos do segundo tempo, né? A torcida precisa ter calma com o Lucas, ele não pode retornar para voltar novamente para o departamento mágico. Eu falo departamento mágico, é quase mágico mesmo, porque os caras entram lá e é difícil sair, né? Mas no departamento médico, então é preciso ter calma, e acho que a torcida precisa, né? Eu acho que o importante é que o Lucas recupere aos poucos o seu condicionamento, para que possa ajudar no decorrer da temporada. Esperamos que a partir das quartas de final, se o São Paulo, esperamos, claro, que o São Paulo passe. Vai ser um duelo muito difícil, mas esperamos que o São Paulo passe nessa fase oitavas de final. E vai ser muito importante para a continuidade do Campeonato Brasileiro. O São Paulo precisa que o departamento médico, que esses jogadores que estão no departamento médico voltem, porque já sabemos que o São Paulo terá mais desfalques no seu elenco por motivo de venda. E aí a gente pode entrar um pouquinho nas questões extra-campo do São Paulo nessa semana. Foi uma semana difícil, acho que uma eliminação da forma como ela ocorreu deixa marcas, né? Satisfação da torcida, que passa a cobrar mais da diretoria também. E essa diretoria, ela tem, como todos sabemos, dificuldades para dar as caras nos momentos mais delicados, né? Deu sim, vamos comentar um pouco. O Belmonte falou depois da vitória do triunfo contra o Vitória, não após a eliminação, imediatamente após a eliminação contra o Atlético Paranaense. Mas ele veio a público, defendeu o seu trabalho, né? Falar que o trabalho é bom, que está sendo bem feito, que resultou em títulos, e é verdade, resultou em títulos mesmo. Embora, e que agora o trabalho também está nessa temporada sendo bem feito em relação ao enxugamento da folha salarial. Óbvio, ele está no direito dele, é compreensível que ele vá defender o próprio trabalho e não vai chegar a falar, não, o trabalho aqui é ruim, né? Mas a gente não pode esquecer que também foi nesse período, por exemplo, entre 2000 e... só no ano passado você tem mais de 300 milhões, um aumento de 300 milhões na dívida do clube. Foi enquanto ele era diretor de futebol e o Júlio Casares presidente. Então, eu acho que não dá mais para colocar, porque muitas vezes essa diretoria se coloca como pegamos o clube quebrado e estamos fazendo milagre. Isso não é mais verdade. Essa diretoria dobrou a dívida do São Paulo, durante o seu mandato.
Trouxe títulos, é verdade, isso é inegável. Mas a um custo bastante elevado para a saúde financeira do clube. E isso vai, né? Isso, São Paulo vai precisar, já está, na verdade, pagando por esses abusos financeiros dos últimos anos. Enfim, mas nesse contexto, o Belmonte defendeu a venda dos jovens jogadores, né? Parece que o Lucas Ferreira já está fechado com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia por, ao que parece, 12 milhões de euros. E o Henrique do Carmo provavelmente vá para o PSV Eindhoven da Holanda por empréstimo, certamente com uma cláusula aí de compra a partir de determinadas metas, né? E assim, é certamente muito doído para o torcedor são paulino ver as jovens promessas indo embora a um preço baixo, essa que é a verdade, né? E é um pouco revoltante, e a torcida tem total razão de reclamar, só que aí entra uma questão assim que ela advém dessa dilapidação econômica do clube. Um clube quebrado não tem condições de exigir muita coisa no mercado. E não só um clube quebrado, um clube que diz: por favor, comprem nossos atletas, precisamos vender, queremos vender, venha, estão à venda. Façam a sua oferta, deem o seu lance. Né? Então, é um clube que tem uma condição frágil numa negociação. E isso transparece nos valores pedidos, né? Ou se não pedidos, mas conseguidos no mercado. Claro, eu não acho que o Lucas Ferreira seja jogador de 35, 40 milhões para o Real Madrid. Mas eu imagino que numa condição mais propícia, o São Paulo conseguiria fazer uma venda melhor, como já fez em outros momentos, de jogadores no mesmo nível, até inferiores ao Lucas Ferreira. Então é uma situação que decorre, e o Belmonte disse mesmo, a gente precisa dar superávit, né? A gente precisa fechar o ano no azul, e para isso as vendas serão absolutamente fundamentais. E serão de fato para isso. Mas, né, aqui literalmente, a que preço? Né? A um preço alto para a continuidade da temporada, porque o elenco fica ainda mais enxuto, ainda mais curto, né? E a torcida vai ter que entender isso caso o trabalho do Crespo comece a patinar um pouco em determinado momento da temporada, por desgaste físico, por exemplo, dos atletas, porque já ficou claro que não é possível escalar um time completamente reserva, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. É preciso mesclar. E então, um preço alto dentro de campo e um preço baixo fora de campo, no sentido de que é um valor realmente muito pequeno diante daquilo que poderia de repente ser conseguido numa situação melhor. E uma outra saída, e essa sim comemorada pela torcida, a saída do Jandrei. E aí também é um outro ponto que é preciso fazer crítica à diretoria. O contrato do Jandrei foi renovado no final de 2023. No final de 2023 já estava claro para todos que o Jandrei era um goleiro que não tinha condição de vestir a camisa do São Paulo. E ademais é um goleiro caro para um goleiro reserva. Um goleiro caro. Então essa renovação, que eu julgo absurda com o Jandrei, custa muito caro também. Aí é mais uma dos negócios ruins que o São Paulo faz às vezes. Sabe? Não era um goleiro para ser mantido no elenco. Se não quisesse
colocar, né, subir os jovens e dar mais oportunidade, rodagem aos jovens, porque, né, por alguma razão a comissão técnica não confia no trabalho, né, no trabalho deles, que fosse buscar outro goleiro no mercado, mas não o Jandrei, porque, repito, estava claro que ele não tinha condição de vestir a camisa do São Paulo. E ele lá, acho que acaba dificultou, né, acho que o desenvolvimento dos jovens goleiros do São Paulo, que não tiveram nenhuma minutagem nos últimos anos, não entraram em campo, né, pelo profissional. E agora, num momento importante da temporada, se negocia o Jandrei com razão. O Jandrei não tem mais condição de vestir a camisa do São Paulo, acabou, né? É fim da linha para ele no São Paulo, que seja feliz em outros lugares, né? Agora no Juventude. Mas assim, ele não tem condição, e aí você vai precisar colocar, né, os meninos como reservas imediatos do Rafael. Que minutagem esses meninos tiveram nos últimos anos, né? Então, isso denota um planejamento muito... Na verdade, assim, eu acho que aqui a torcida culpou muito o Zubeldia, e apontou muito para o trabalho dele a questão de não se usar muitos jovens. E, de fato, isso foi um problema do trabalho dele. Mas, muitas vezes, o trabalho de campo ele reflete também não só aquilo que o técnico faz no dia a dia, isso, apenas as opções do técnico, mas também reflete um posicionamento da diretoria, ou uma falta de posicionamento da diretoria em relação da diretoria de futebol, então do Carlos Belmonte, principalmente, do Muricy, talvez, em relação àquilo que está sendo feito. Então, se é importante para o clube dar minutagem aos jovens, e agora a gente está vendo que isso fez falta, né? Temos aí o Mike agora precisando entrar no momento da temporada, temos o Rodriguinho precisando entrar em determinado momento da temporada, né? Então, assim, aí alguns atletas entraram com o Zubeldia, o Lucas Ferreira, por exemplo, o Luca, também muito por necessidade, mas pensando principalmente no Campeonato Paulista, em que eles não foram muito utilizados. Se apontou muito o dedo do Zubeldia, mas eu acho que o dedo precisa ser apontado mais do que a ele, a diretoria de futebol. Por que não colocar isso no planejamento para o técnico? Olha, o Campeonato Paulista é classificado do jeito que dá, utilizando os jovens, dando minutagem, rodando o elenco, para o pessoal, para o elenco já envelhecido do São Paulo não estourar, e para os jovens poderem terem minutos de campo, para poderem pegarem experiência, porque é uma temporada de FIDIC, em que os reforços chegarão apenas pontualmente, e vamos precisar desses jovens no decorrer da temporada. A diretoria fez isso? Me parece que não. Porque eu acho que o Zubeldia podia ter os seus defeitos, mas eu acho que ele era um bom parceiro dessa diretoria de futebol. E se tivesse sido pedido a ele claramente, use os jovens, precisamos rodar o elenco, precisamos dar minutagem a esses jovens, precisamos tomar cuidado com os veteranos para que não se machuquem quando a temporada chegar em momentos mais decisivos, eu acho que ele teria feito. É a minha impressão, posso estar completamente equivocado, mas eu acho que ele teria feito. Mas também não fez por opção dele, claro, não tiro a responsabilidade, mas muito também porque a diretoria acho que não colocou, o que denota certa falta de planejamento, né? Acho que não foi o São Paulo talvez não tenha planejado adequadamente, talvez, na verdade sim, estou sendo até gentil com um talvez, acho que a gente pode afirmar que o São Paulo não planejou bem a temporada, né? Um elenco curto, envelhecido, no qual os jovens não tiveram tanta oportunidade, né? Ou quando tiveram foi em momentos, repito, de necessidade absoluta apenas.
e não exatamente por um planejamento, por uma ideia prévia feita antes da temporada começar. Mas enfim, nesse contexto então de certa apreensão fora de campo, porque né, se vai ter superávit, vai vender um monte de jogador, qual que é confiamos que realmente o São Paulo vai ter esse superávit, confiamos que o FDIC está funcionando, que essa dívida vai começar a ser diminuída em algum momento, né? Que o clube vai encontrar a partir no meio do ano que vem, a partir de 2027, vai entrar numa saúde financeira melhor para poder investir mais no campo, né? Ter times mais fortes para poder competir com os adversários que estão cada vez mais fortes e mais distantes em termos financeiros, aí, de capacidade de investimento. Nesse contexto, pelo menos o campo, agora esse novo trabalho do Crespo indica tem elementos de solidez. E nesses elementos de solidez, eu acho que a torcida pode se fiar agora para o confronto contra o Atlético Nacional da Colômbia pelas oitavas de final da Copa Libertadores, já amanhã. Vai ser um jogo, assim, eu assisti os jogos contra o Bahia, o Atlético Nacional é um time, mesmo o jogo em que perdeu na Fonte Nova, foi um jogo muito, muito difícil para o Bahia. O Atlético Nacional é um time interessante, jogadores interessantes. Ele no momento é o segundo colocado do torneio do Campeonato Colombiano, torneio Apertura, e jogou na sexta-feira, então teve um dia a mais de descanso em relação ao São Paulo, que jogou no sábado, mas não só isso, jogou praticamente, venceu o seu jogo por 3-0 e entrou com um time praticamente reserva, com exceção de um ou dois jogadores. Então é um time que vem mais descansado do que o São Paulo. É um time bastante físico, bastante veloz. Eu imagino que vai tentar impor uma pressão bastante grande no começo do jogo. O Atlético Nacional joga de forma geral com linha de 4. Até um esquema que, quando você observa o posicionamento médio dos jogadores, até lembra um pouco aquele do Zubeldia, então joga numa espécie de 4-2-3-1 que, dependendo do jogo e do momento da partida, se transforma num 4-2-4, com o meia Cardona se aproximando muito dos atacantes, né, do trio de ataque. E assim, tem esse elemento até que eu comentei no começo do jogo. Eu acho que esse time do São Paulo encaixa melhor contra times que jogam com esse tipo de esquema. Mas por outro lado, existem elementos assim que podem preocupar, principalmente para o início do jogo. Eu imagino que o Atlético Nacional vai fazer uma pressão vai subir as linhas e fazer uma pressão bastante forte na saída de bola com os zagueiros. Os zagueiros do São Paulo são os responsáveis por essa primeira saída, né? O São Paulo muitos times hoje em dia fazem saída de 3, né? Recuando geralmente o meio campista com mais qualidade no passe para fazer essa saída. A do São Paulo não é bem o caso, são realmente os 3 zagueiros responsáveis, principalmente os zagueiros de lado, né? Pela direita sempre o Ferrarese, pela esquerda ora o Franco, ora o Sabino. Eles são os responsáveis por fazer essa primeira construção de jogo, né? Então eu imagino que o trio de frente do Atlético vai fazer uma pressão bastante forte nessa saída de jogo do São Paulo. Então o Crespo vai precisar encontrar algum antídoto para essa saída se dar com uma qualidade boa, né? O São Paulo não rifar, por exemplo, a bola e dar de graça pro time adversário. Isso me parece um ponto importante. E um segundo ponto que me preocupa é
na verdade, um jogador específico, que é o ponta direito do Atlético Nacional, que é o Rinestrosa. Jogador forte, jogador rápido, com bons números da temporada, de gols e de assistências. E assim, eu acho que o ponto fraco, até já mencionei um pouco no começo do vídeo, acho que o ponto fraco dessa zaga que vai jogar, que é a zaga que vai jogar, é o Sabino. O Sabino que jogou contra o Vitória pela esquerda. Talvez o Crespo inverta, coloque o Alan Franco para jogar pela esquerda e coloque o Sabino de repente de líbero. Mas enfim, fato eu acho que o Sabino é o zagueiro com mais dificuldades nessa linha de 3 sem o Arboleda. E o Rinestrosa, que é talvez junto com o Cardona os jogadores, né, mais perigosos desse Atlético Nacional. O Rinestrosa cai justamente pelo lado do Sabino, que tem tido dificuldade de ganhar duelos, principalmente pelo chão, assim, quando você vai ver as estatísticas do Sabino. Então é algo que que me preocupa, e eu espero que o Crespo dê uma atenção especial. E assim, eu imagino que, como eu disse, um jogo muito, muito complicado para o São Paulo. E olha, um empate lá seria um resultado a se comemorar muito. Eu acho que fundamentalmente o que o São Paulo precisa fazer é voltar vivo desse confronto na Colômbia. E voltar vivo significa não perder qualquer resultado que não seja uma derrota por 2 ou mais gols. Eu acho que uma derrota, por exemplo, por 2-0, 3-1 seria uma derrota muito, muito chata, muito difícil, né? Ter que ganhar por 2-0 no Morumbi para levar para os pênaltis, né? Seria um resultado muito, muito ruim para o São Paulo. Então eu acho que é voltar vivo no confronto, preferencialmente sem lesionados. O jogo contra o Atlético Paranaense já fez a baixa do Arboleda. O São Paulo não pode ter lesionados, com esse elenco tão curto. Não pode se dar ao luxo de ter mais lesionados. O São Paulo não tem mais defensor reserva, por exemplo, né? Então, por exemplo, qualquer um dos zagueiros não pode, em hipótese alguma, se machucar. Senão, ou o Crespo vai ter que mudar para uma linha de 4, ou vai ter que improvisar um jogador na posição. Então acho que são esses dois. Para isso que eu vou torcer, para que o São Paulo volte vivo, com o melhor resultado possível dentro desse contexto, e para que ninguém se machuque, que todos os jogadores voltem ao Brasil saudáveis. Então é isso, pessoal. Agradeço aí para quem ficou até o final do vídeo, e estou de volta com o pós-jogo da Libertadores. Esperamos que com um resultado legal do São Paulo. Mais uma vez peço que, se gostou do vídeo, deixe um like, um comentário e se inscreva no canal. Valeu, pessoal!